nós temos um calqueio aqui, a qual o título é O Firme Fundamento. Nós queremos isso aí, firme fundamento. Não se pode fazer nada sem fundamento. Não pode se fazer nada sem bases. Não pode se fazer nada sem as instruções, porque se assim fizermos, nós estaremos correndo risco muito grande, né? E Deus veio a comunicar aos seus filhos, à sua igreja, para que o crescimento fosse bem firme, porque abençoados, todo mundo cresce, não tem como. Nós vamos ver isso aí, o que acontece, né? E lá em 2 Timóteo, nós vamos ver aí no capítulo 2, versículo 19, então fundamento quer dizer base, alicerce, um conjunto de regras básicas de organização e funcionamento. Então Deus trouxe a sua graça, as suas 14 epístolas, para que nós tivéssemos uma base, né? Tivesse algo onde nós podemos crescer, mas sem correr risco, porque sem base, qualquer casa cai. Levanta, mas cai. E aí nós vimos um versículo bem rico, trazido pelo edificador, pelo perito arquiteto Paulo. Ele vem dizendo: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Então Deus começou e permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Não é os que o aceitam, não é os que escolhem. Isso é um outro fundamento. Nós estamos falando do fundamento de Deus. E uma igreja que se preza, se não tiver nesse firme fundamento, tendo esse selo, não pertence a Deus, é outros deuses. Então ele diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então nós falamos sobre o quê? Predestinação. Se Deus já conhece, então não tem essa de chegar e, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, isso aí está fora, isso é heresia, isso é sinal da apostasia total, né? E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então tudo que é injustiça nós fugimos, nós não combinamos, não combina com injustiça. Então, Deus é Deus, o Criador de todas as coisas, é a Gênesis que Ele estabeleceu as suas bases. Nós trouxemos essa mensagem, Deus é Deus, e hoje, Maria trouxe um cântico aqui, mostrando os fundamentos da base da Gênesis, porque é esse Deus que nós cremos, e nós não fugimos dele de hipótese nenhuma. Se você quer conhecer a Deus, tem que ir para a Gênesis, senão você não conhece. Você perdeu ele aí no passar do século, dos anos, onde as religiões vieram com muita força e subtraiu, Deus, e eles criaram o seu próprio Deus, como nós falamos, criado pela teologia dos homens. As igrejas, as denominações são teológicas. Em teologia quer dizer, o homem busca de Deus. Por isso que teologia é furado, é algo que não procede do Senhor, porque é o homem desvendando quem é Deus, e Deus não deixa ninguém achá-lo, ele o que? Se revela. Então teologia é furada, é algo demoníaco. Isso é sentar na mesa de demônios e beber no cálice de demônios, porque ali é só mentira, porque é o homem buscando Deus, e Deus não se busca, ele se apresenta. Ele diz que foi achado revelou aqueles que não o procuravam, que somos nós, os gentios. Nós não procurávamos o Senhor e fomos achados por ele, assim é?
Então ele é o Criador e estabeleceu ali as suas bases. Nós, a igreja, precisamos de conhecer isto, porque a edificação, se não tiver nessas bases, vão o quê? Ruir, vão cair. E na edificação envolve a nossa vida no todo, abençoados. E precisamos de saber disso. Né? Então envolve aqui, né? Nós vamos ver aqui a tua vida, o crescimento, família, saúde, negócios, relacionamentos. Isso tudo é uma edificação, uma construção de coisas que você vai, no passar dos anos, edificando. Né? Trabalho, relacionamentos, vida, pais com filhos, filhos com pais, marido com esposa, esposa com maridos, família. Isso é uma edificação, porque Deus colocou isso no mundo. E se nós não tivermos as nossas bases bem firmadas, o que vai acontecer? Vai ruir. Porque o sábio Salomão diz que o importante não é o início das coisas. Não é o início, mas é o fim das coisas. Isso que é importante. Então, por isso que as bases têm que ser bem colocadas, bem firmadas debaixo dos nossos pés, para nós não construirmos nada segundo a nossa mente, a nossa imaginação, ou segundo aquilo que o sistema religioso tem trazido na sua teologia, porque todas as denominações da terra, desde a Igreja Católica, depois os crentes, os espíritas, tudo tem uma teologia, tem uma busca de Deus, que no entanto eles dizem, não, lá Deus nós entendemos assim, aí o outro fala, não, nós entendemos assim, nós entendemos, e vão e se entendendo, e diz que há um só Deus, não pode ter um só Deus para eles, que no entanto eles têm a trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, então são 3 deuses, já tem a confusão aí, né? E nós não podemos, há um só Deus, um só Espírito, e precisamos de saber qual é o fundamento dele. E ele diz que é o firme fundamento, que não se escolhe, ele conhece os seus escolhidos, ele conhece os seus salvos, e nós temos que construir tudo na nossa vida com esse pensamento. Você recebe isso aí, abençoado? Então, Jesus de Nazaré já deu esse exemplo. Ele, quando veio na sua dispensação, como aquele que ia cumprir a lei e os profetas, e ali aniquilaria o pecado e o diabo, ele veio e deu alguns exemplos, de como seria essas bases. Está no livro lá de Lucas 6, 46 ao 48, nós vamos ver bem claro aqui, eu quero que você preste atenção. Você já ouviu isso? Já. Tem que ter ouvido. Mas é didático o quê? Repetir. Porque cada repetição nós extraímos ali uma glória excelente para nós. Assim é? Porque o Espírito está aqui, na minha vida e na tua vida, o Espírito de revelação, e vai trazendo algo rico para nós. E aqui no versículo 46 ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então isso é sério. No dia a dia você pode acostumar a falar, ó Deus, ó Senhor, e quando Ele manda, não obedecemos. Então esse Senhor está maculado, não é o verdadeiro, ou então estamos enganados. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, e Jesus diz que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz ele, Então, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha, aqui é muito forte. Retorna lá, Adriano, 47. Então ele diz, todo aquele. Então ele parece que dá esse compromisso para nós.
Porque, meu irmão, você é conhecedor, você é escolhido, mas ele diz que há uma disposição que tem que partir de mim, de você, todo aquele que vem a mim. E vir ao Senhor, nós sabemos hoje que é o quê? Congregar. Quem não congrega não veio ao Senhor. Porque ele não chegou diante do trono de Deus e ele não está ouvindo Deus, porque Deus ele só fala através do seu trono. Que ele disse que ele viria e assentaria no seu trono de glória. Então, trono quer dizer o quê? Posição. Aonde se dá ordem, aonde se estabelece limites, aonde descortina na sua vida a glória dele para vivermos em abundância na terra. Então ele diz, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, quer dizer, as minhas instruções. E nós sabemos que as instruções estão vindo desde a Gênesis até aqui. Passou por Jesus de Nazaré, né? Passou pelo apóstolo Paulo, passou por Jesus Cristo homem, e agora chegou, culminou na sobreedificação, para nós realmente fazermos algo tremendo de Deus na terra para a sua glória. Assim é? Então, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quer dizer, são instruções para serem o quê? Praticadas no seu dia a dia, abençoado. Isso aqui não é religião, não. Isso não é religião. Qual é a prática de vida que estamos tendo depois que ouvimos a voz de Deus? Ele diz, as minhas ovelhas, o que elas fazem? Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas o quê? Praticar quer dizer que você e eu estamos o quê? Seguindo a vontade dele. Seguindo a vontade dele, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, quem segue ao Senhor, ele tem que sentir a vida o quê? Boa, perfeita e agradável. Você tem que sentir uma vida desse jeito. Se não está sentindo, porque temos alguma situação no ouvir. Porque ele diz que o que ouve, renova a mente e experimenta a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, uma vez que você entrou nessa graça, entrou nessa disposição, você tem que começar a medir agora como você está deitando, como você está levantando. Tem que ter isso, porque se não tiver isso, abençoado, nós estamos fora. E certamente apostataremos da fé. Você vai andar pela sua força, pelo seu intelecto, pelaquilo que você conheceu, pelaquilo que seu pai, sua mamãe te ensinou, e você vai se dar mal. Porque isso aí é carne. Então, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele vem mostrando quem ouve e quem não ouve. Vamos lá no 48. Ele diz, é semelhante, que assemelha, né? Que parece, olha aqui. Há um homem, então ele está falando sobre os filhos, seres humanos, com carne. Homem é ser humano, né? Aquele que nasceu do ventre da sua mãe, né? E é semelhante ao homem que, edificando uma casa, então esse homem estava trabalhando, que quer dizer, ouvindo, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido o quê? Bem, diga bem, construída. Então essa casa está bem firmada, pode vir os ventos e arrojar e bater. O que quer dizer isso? O que Jesus de Nazaré estava dizendo? Que ao você construir uma casa, você vai aparecer. E ao aparecer, o que vai acontecer? Situações virão sobre a sua vida. E vão tentar desestabilizá-lo, mas como você, como um homem prudente, lançou a sua casa num alicerce profundo, e edificou e cresceu, pode bater, que você não desvia da vontade de Deus. Você é uma pessoa que recebeu um alvo e você vai concluí-la. Qual o nosso alvo? O que? A transformação.
E a transformação é para aqueles que vão, que ouvindo, sendo renovado, vai mostrando a sua posição perante o Senhor, que você e eu somos um transformado, porque situações não nos abalam. Pode até mexer, mas abalar não. Já pensou uma pessoa abalada? Você já viu uma pessoa abalada? Ó a vida, ó a morte. Não é assim a pessoa abalada? É, ela vive desse jeito. Mas uma pessoa que sofre circunstâncias, situações na terra, e bate com ímpeto sobre ela, ela diz, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Porque Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. Nós temos que dar o troco pelaquilo que disseram para nós. Não, Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. Porque a carne, meu irmão, ela milita. Ela vem dizendo, ih, tem jeito para você não. Que bobeira é essa? Não é no trabalho assim, trabalha. Olha a tua idade, olha a tua vida, olha você, rapaz. O mundo está aí, você não consegue, pai, você vai esmurecendo. Isso é carne, ela é violenta. Por isso que quando se afasta diante do trono, para de receber vida. Apostata, afasta, esfria, desvia. Aí a vida se torna um inferno. Uhum. Então no versículo, olha para você ver que coisa tremenda. O Tiago colocou 49, não é? Mas ele diz que aquele também que construiu uma casa, mas não diante de uma estrutura boa, de um alicerce bom, quando vier esses ventos de doutrina, o que vai acontecer? Vai derrubá-lo. E ele diz que grande será a sua ruína. Então, todos edificam, abençoado, todo mundo edifica. Não tem ninguém que não edifica na terra. Desde que ele nasce, ele começa já a criar uma estrutura de vida e vai trabalhando, vai estudando, cada um vai buscando o seu caminho, e você costuma ouvir, ver a pessoa, essa pessoa está indo bem. Olha, para nós só está indo bem se está edificado sobre a rocha. Se não está edificado sobre a rocha, é como Salomão diz, o importante não é o início das coisas, mas o seu fim. Como será o fim daquela pessoa? A palavra diz que grande vai ser a ruína daqueles que não edificaram sobre a rocha, que não teve o firme fundamento. Então a vida dele é proposta pela palavra, o fracasso. É assim que Deus diz, será fracassado. Eu conheço várias pessoas, e você também, que edificou a vida dele, e o final de vida deles estão de mal a pior, sofrendo igual um cão sarnento, ruim demais. Então todos edificam, mas nem todos permanecem de pé. E nós passamos pela edificação? Passamos. Então veja bem, passamos pela edificação. Quem ouviu, como nós vimos no versículo aí passado, de Timóteo, né? 2 Timóteo, quem ouviu, permaneceu. Quem não ouviu, o que acontece? Desviou. Olha, abençoados, um grande fato, e isso aí é certo, quem desvia para voltar, abençoado, é brabo demais, muito difícil, muito difícil. Tem que ter bastante coragem, bastante ânimo para tocar o bonde, porque sabe o que acontece? Ele recebeu tudo, recebeu diante do trono do próprio Deus na terra, e ele desprezou aquilo. Porque Deus não fala assim, Deus fala assim, assim. Ele vem no horizontal para o vertical. As pessoas, não, eu estou ouvindo Deus. Você está ouvindo nada, rapaz, você está ouvindo uma assombração aí, um troço doido aí, que está atrapalhando a sua mente.
exclusivamente para aquela pessoa. E é para todos, né? Porque aqui o que acontece? Nós queremos mantê-los estruturados e avisando, não façam isso, porque vocês vão se ferrar. Porque a palavra, ela é firme. Não tem como, a palavra não falha. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela vai cumprir naquilo a qual ela foi designada, abençoado. Então nós precisamos de estar bem firme. Então todos edificam, mas nem todos permanecem de pé. Né? O teste vem para provar a obra de cada um. E o tempo da edificação foi provado. Não foi? O edificador saiu. E agora? E quem não entendeu, ou melhor, quem não ouviu, né, entendeu não? Quem não ouviu e não entendeu, porque foram 40 anos de ministração. 40 anos, não foram 40 dias, 40 meses, 40 anos pregando. E a maioria não deu ouvido. E eu vejo, a gente vê claramente. Eu tenho ouvido coisas que eu tenho ficado, opa, deixa eu permanecer firme nisso aqui, porque senão o trem vai passar e eu não vou ver, a transformação vai vir e diz, olha, cadê a transformação? Vão ver uns sendo transformados e outros deixados. E ficou bem isso firmado na minha mente, e eu creio na sua também. Então veio o teste, e o teste reprovou um montão de gente aí. Né? Receba aí que logo, nessa sobreedificação que nós estamos trazendo, eles sejam resgatados também. Né? E abençoados, porque nós somos inteligentes, somos sábios. Você recebe isso? Diga, eu sou inteligente, eu sou sábio. Deus me deu isso aí, eu não posso afastar disso, e isso está lá em Efésios 1, 7, 8, olha aqui para você ver, olha, nós temos endereços para poder firmar aquilo que somos, aquilo que recebemos na nossa edificação, né? Ele diz, no qual temos a redenção. O que é redenção? Perdão total, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é a riqueza da sua graça? É essas 14 epístolas de Paulo, meu irmão. Aí tem a pérola genuína, grande pérola de grande preço, que eu e você vendemos tudo para comprar isso aí, meu irmão. Pô, não, eu vou abandonar a família, vou abandonar amigos, vou abandonar trabalho, vou abandonar tudo, vou vender tudo isso para comprar a pérola de melhor valor. E vendeu tudo e compramos isso aí, deixamos, abandonamos tudo, né? Eu lembro que na época abandonei tudo, falei, caramba, vou largar tudo que eu estou fazendo, que loucura, mas isso aí que está me conduzindo, eu vou. E comprei a pérola de maior valor, de melhor preço. Olha, e fomos privilegiados por isso, porque nós sabemos nos portar diante de situações, e o pessoal do sistema não sabe, eles desesperam, ficam loucos, né? Que diz, segundo a riqueza da sua graça. Então a graça tem que ser o quê? Rica. Para saber que ela é rica, eu tenho que perguntar alguma coisa a você, e você fala 1 hora sobre aquilo, só na graça. Ele diz, pô, te perguntei só isso, você me falou tanta coisa, rapaz. Ele tem a riqueza da graça. As insondáveis riquezas estão aonde? Na mente. Que Deus derramou. Então quer dizer, não foi você que buscou. É isso? Gente que não fica buscando, Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos buscar a palavra. Tem pastores do sistema, né, os teólogos, eles vão buscar, eles metem o joelho no chão, jejum, e vai buscar, Senhor, dá-me a tua palavra, Senhor. Dá-me tua palavra, Senhor, estou aqui pedindo, implorando, Senhor.
Me dê sabedoria, me dê isso, me dê aquilo. E a palavra diz que ele não responde. Ele dá, ele diz que Deus derramou abundantemente sobre nós. Diga, sobre mim está a abundância da graça. Abba, Padre. Em toda a sabedoria e prudência. Então você tem sabedoria, você tem prudência, porque você tem a graça. Então a nossa conduta de vida hoje é com sabedoria e prudência. Nós somos prudentes, não somos bobos, nós não vacilamos, nós não brincamos, né? Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então nós somos privilegiados por isso? Somos e vamos permanecer, né? E estamos falando, abençoado, sobre o fundamento. Esta é a temática de Deus. O homem não pode construir nada na vida dele sem fundamento. É preferível demorar do que se apressar. Quem se apressa, come cru, né? É o ditado, Quem é apressado, meu irmão, come cru. Ah, não, minha vida... Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos, como se diz Davi, é como se fosse ontem. Então você não tem que se apressar em fazer, você tem que se apressar em ouvir e deixar que essa sabedoria, né, e essa prudência alargue dentro de você e de mim, para não fazermos o errado como todos estão fazendo aí fora. Vão comer cru, porque estão desesperados, numa busca desesperadora. Nós não, nós estamos tranquilos, sabendo que a transformação é nossa, a salvação é nossa, os anjos são nossos, nós sabemos que o mundo é nosso, nós já sabemos disso, abençoado. Então não temos desespero mais, vai tranquilo. Paulo diz, e trabalhando tranquilamente, coma do pão, tudo tranquilo, porque tudo já está o quê? Pronto, tudo já está feito, as coisas vão manifestando diante de você, porque Deus conhece a necessidade de cada um dos seus filhos, assim é? E Ele diz que supre todas elas, assim é? Você recebe isso aí? Então, estamos falando sobre o fundamento, esta é a temática de Deus. Deus tem regras para edificar a sua igreja nessa dispensação, e precisamos de conhecê-la, que estão inseridas aonde? Nas 14 epístolas de Paulo, que foi escolhido para lançá-lo nessa nova dispensação da graça. Houve um fundamento em Gênesis, passou pela lei, e agora nós estamos no segundo pacto, que é de melhores e superiores promessas, com umas bases. Agora não é mais Moisés, é Cristo. E nós temos que estar nessas bases aí, porque senão vai ruir. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,10, que já ouvimos isso muito e precisamos de ouvir cada dia mais, para isso aí na construção da sua vida familiar, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com o Senhor, com teus anjos, tem que estar baseado nisso aqui, senão, meu irmão, vai dar errado. Tem gente construindo sem esse conhecimento, o que vai acontecer? Vai ruir, os ventos vão bater, vai cair, abençoado. Porque a pior coisa que tem, não é começar, é no terminar o que vai dar. Quantas famílias destruídas, quantos pais trabalharam, fizeram, aconteceram, e agora está vendo o fim desgostoso, né? Sua riqueza indo embora, sua saúde nota 0, né? Todo problemático, diz, puxa vida, eu trabalhei, fiz tudo, fiz tanto, e agora estou aqui desse jeito, numa cama, não posso comer nem uma banana, pode nem tomar água direito,
E outros estão aonde? Vendo o sol nascer quadrado, não é possível? Que adiantou tudo isso que eu fiz? Caramba! Que final de vida desgraçada é essa que eu estou levando? Por quê? Não tiveram o firme fundamento. Não cresceram, não fizeram as coisas com esse conhecimento. Porque o bonito, meu irmão, é você estar construindo, você estar fazendo alguma coisa na sua vida, e você sabendo o firme fundamento, você sabendo quem é Deus. Porque se você não fizer isso, abençoado, em vão trabalha aqueles que edificam. Aí começa. Então, lá em 1 Coríntios 3,10, olha para você ver aqui, isso que você tem que falar. Olha, ele diz aqui, olha, segundo a graça que me foi dada, isso é para construir. Você não pode construir nada se você não disser, segundo a graça que me foi dada, que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, segundo a graça que me foi dada a ele ao terceiro céu, lancei o fundamento como um prudente construtor. Ó. Então Paulo sabia que haveria uma igreja gloriosa, e essa igreja gloriosa, da qual ele ouviu Deus falando com ele lá no Éden, ele diz, eu vou ter que dar o fundamento para que eles possam construir algo que será um grande edifício, mas não pode ruir diante da circunstância, diante das situações. Então ele lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como sobre edifica. Então nós vimos essas três bases, e elas são importantes para você conhecer o fundamento e você edificar. Igual, por exemplo, José Luiz estava lançando o que? A edificação, construindo. E nós sabemos que fundamento é o quê? É um conjunto de regras. E ele pegou as regras que foi dada a Paulo e ele na revelação e lançou-a na igreja. Agora, não depende dele, depende de quem está o quê? Ouvindo. Se tem interesse ou não. Se tem interesse ou não. E repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu. Tem gente que está falando, José Luiz, já sei disso, me dá outras coisas aí. Aí ele perguntava, como é que está a sua vida? Não, estou lá no Aue. Então, peraí, eu vou continuar falando, porque eu não estou extraindo fruto dessa árvore. Então, continuarei repetindo, até que o fruto venha, porque quando o fruto vem, aí dá o nome àquela árvore. Essa árvore é um pé de manga, porque ela deu manga. Enquanto ela não dá fruto, você não sabe, parece um pé de manga, mas nunca dá manga. Será que é manga mesmo? Então, veja bem, porém cada um veja como sobre edifica. Então nós passamos por esses três elementos, e eu pude colocar aqui que começa aqui uma igreja forte para o cumprimento da última etapa da vontade de Deus na terra, fundamento para a transformação. Então nós temos uma última etapa a ser concluída, porque o fundamento já foi lançado, a edificação já foi feita. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, beijinho, beijinho. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, meu irmão, nós estamos vendo isso, não vamos ver, nós estamos vendo, né? E vamos ver alguns, do firme fundamento que Paulo lançou. Uma delas é o quê? A fé. Fé é o fundamento. Vamos ver isso lá em Hebreus 11:1. Ele diz aí, ora, aqui veio uma tradução que eu pedi que era para colocar um outro. Ele diz, ora, o firme fundamento, não é as coisas, Ali, na outra tradução, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento. Então, a fé é um dos fundamentos. Se você e eu não andarmos por fé, olha, estamos fora do firme fundamento.
né? E a fé é algo que precisa o quê? De ouvir. Está lá em Romanos 10, 17, né? Vamos repetir isso aí. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, que é o quê? A graça. O que foi revelado ao apóstolo Paulo, não é isso? E depois a Jesus Cristo, o homem, que veio revelando aquilo que foi entregue a Paulo no terceiro céu. Então, se você não tiver esse firme fundamento, isso bem alojado na sua mente, para toda atitude que você tomar, não é coragem. Fé não é coragem. Fé é o quê? É um dom que é despertado em nós para agir quando ouvimos, que traz coragem. Nossa, você tem muita coragem, você tem muita fé. Não, não. Uma das atitudes da fé é a coragem. Uma das atitudes da fé é a coragem. Uma atitude da fé é o quê? É crer que você está curado e sarado. É saber que você é um abençoado com todas as bênçãos. Porque você não anda pelo que vê, mas sim pelo que crê. E esse é o firme fundamento. E você vem para ouvir isso, meu irmão, para que esse fundamento seja bem firmado em ti e você prossiga nessa vida de graça, porque senão vai retroceder, como nós vimos muitos fazendo isso, retrocederam. Por quê? Porque não creram, né? E que fé é essa? Gálatas 3, 23, vem Paulo dizendo aqui, mas antes que viesse a fé, então ele está dizendo que antes do quê? Não tinha fé. Olha que coisa incrível. Estávamos sob a tutela da lei, porque a lei não procede de fé, e nelas encerrado, quer dizer amarrado. Paulo dizendo aos hebreus, aos judeus que estavam ouvindo ele lá na cidade de Gálatas, porque quem tem a lei eram os hebreus, eram os judeus. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Eu posso entender aqui, pessoal, eu posso entender que Paulo também não experimentou essa fé gloriosa. Porque ele falou que ela seria de futuro. Futuro aponta o quê? Do Filho do Homem. E como ele já não tinha ainda todas as suas epístolas já definidas, ele estava escrevendo e em cadeias. A maior parte dos livros escritos das 14 epístolas de Paulo foram em cadeias. Ali ficava preso ali, ele não tinha como sair, ficava 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e escrever. Ele falou, bom, já que eu não tenho nada para fazer, então eu vou escrever. Porque Deus separou ele para escrever, para que hoje nós recebêssemos essa glória. Então, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, mas ele falava de fé. Mas só que parece-me que ela não estava completa. Ela ia culminar agora em nós. Ela ia culminar agora, quando fosse revelado o Cristo na sua segunda vinda. Aí ela ia completar, porque ele diz que essa palavra seria pregada por Jesus. Ele diz, segundo o meu evangelho, virá o Senhor e vai pregar essa palavra a todas as nações. Então ele veio, habitou entre nós e semeou essa palavra. Aí no livro de Hebreus 6:1, aliás, Gálatas 3:23 é o que nós estamos, Hebreus 6:1, ele vem dizendo que a fé teria que ser em Cristo e não em Deus. Aí não se fala que as pessoas têm fé em Deus? Você tem fé em Deus? Tenho. Ele acha que isso está promovendo ele, Ele está, não. E todo mundo tem fé em Deus, é a coisa mais louca do mundo. Você já viu? Eu vi pessoas falando aí da maldade, não, eu tenho fé em Deus. Ladrão fala que tem fé em Deus. Criminoso, estuprador, você tem fé em Deus? Diz, tem. Todo mundo tem. A religião colocou isso de tal forma que virou o quê? Algo vulgar. Banalizou. Todo mundo tem fé em Deus.
Mas essa fé é condenada aqui. Paulo fala, olha, isso aí é primário, isso não vale nada. Ele vem dizendo, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é de Jesus de Nazaré, deixemos-nos ser levados para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, fé em Deus é obras, não vale nada, é obras mortas. Quem fala que tem fé em Deus, não está com nada no balaio. Não é verdade? Não tem. Você tem fé em Deus? Rapaz, isso aí até a formiga ali tem. Até Satanás falou que crê em Deus também. Todo mundo tem essa fé em Deus aí. Pedinte. Já viu? Tem mendigo que pede lá uma esmola, você dá uma esmola para ele e diz assim para você, olha, Deus te abençoe. E você diz amém, bro. Como é que alguém pode falar Deus te abençoe sendo que ele não tem a bênção? Aí você pergunta a ele, você tem fé em Deus? Ele diz, muita fé. Pô, essa fé sua aí é obra morta, porque não acontece nada com a sua vida está uma merda total, rapaz. A fé muda, abençoado. A fé muda. Agora ela tem que estar no lugar certo. Se não estiver no lugar certo, ela não é fé. É o quê? Confusão. É confusão. Peraí, Lia. Então, veja bem, que no entanto, nós repetimos aí em Romanos, Romanos 1,17, põe aí, só para a gente completar aqui, olha. Aí, não, Romanos 1,17. Você passou, né? Aí, depois de Lucas vai. Para. Não, aí não é. É 1,17, ele colocou 10,17. Não é. Deixa eu ler aqui. E com essa Bíblia aqui, meu irmão. Não, tá aí. Com essa Bíblia aqui, eu já expulsei tanto demônio com essa Bíblia abençoada. Olha o peso dela. Sai, demônio! Pá! Se não sair, tem outra, na moral. O sistema é tão idiota, não tem fé, que eles usam a Bíblia para expulsar demônio. Pá! Dá pancada mesmo. Se é uma só, o lugar não leva duas, não. Tem que rir deles, né? Idiota. Lógico, expulsar demônio vale tudo, né, minha? O sistema era assim, cara, valia tudo. E essa Bíblia é debaixo da cabeça, o cara tá livre, leva embora. Chama o SAMU. Que ele fica Então veja bem, no Romanos 1,17 ele diz aqui, olha, visto que a justiça de Deus se revela, não busca. Você não busca Deus, ela o que? Se revela no Evangelho. Que ele diz, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Mas não era bem esse versículo, não, tinha um outro aqui, que mostra a fé em Cristo. Está faltando aqui. Porque nós estamos falando de fé, né? Então, veja bem, o fundamento da fé. E colocamos aqui, 1 Coríntios 1,24. Olha lá. Achei aqui. Então, a fé tem que estar em Cristo. Paulo trouxe essa base no ressuscitado. Ele diz, olha, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas não é isso também. Está faltando o versículo aqui. Vamos lá. Porque no versículo fala que a nossa fé tem que ser fé em Cristo, não é em Deus. E a fé em Cristo, ela foi revelada pelo apóstolo Paulo, que trouxe as palavras da fé e que nos fez enxergar Cristo em Jesus, Cristo em Jesus Cristo homem. Porque Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus.
o Jesus era Jesus, o Cristo, na sua vida. Não era como o sistema diz aí, Jesus Cristo, sem saber o que é Cristo, o que é Jesus, tem que saber separar esses dois aí. E a nossa fé é em Cristo, que é sabedoria e poder de Deus. Assim é, abençoado? Então, fé... Oi? Não sei, não está aqui. Eu tinha escrito aqui e não passou. Então vamos lá. Cristo, pois, Cristo, poder de Deus, onde está oculto toda a sabedoria, onde ele diz aqui, mas para os que foram chamados, tanto judeus como judeus, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é poder e sabedoria. Deus criou Cristo. Isso aí que nós temos que saber e crescer, edificar sobre isso aí, abençoado. Deus criou Cristo, Deus se manifestou na terra através de Cristo. Ele diz, Deus estava em Cristo. E uma vez que a pessoa tem a Cristo, o que ela tem? Deus. Porque Deus move através de Cristo na minha vida e na sua vida. Assim é? Então essa fé é para usar nas 3 etapas de Paulo, que Paulo anunciou, que é o fundamento, edificação e sobre-edificação. Então, se eu não tiver essa revelação das 3 etapas da graça, que é fundamento, edificação e sobre-edificação, como eu falei para os abençoados, repetindo, não existe evangelho da graça se eu não conhecer o fundamento, se eu não conhecer a edificação e se eu não conhecer a sobre-edificação. Se você não tiver, eu não tiver esses 3 elementos inseridos na minha mente, a graça que eu prego é mentirosa. Ela não é completa. Ela está sendo pregada sem base, sem direção. E Deus não está envolvido com isso. Então, fé é o quê? Conhecimento e não joelho. Eles não buscam fé no joelho? Vamos para os montes, vamos orar, vamos buscar mais fé. Estou sem fé, preciso de mais fé, Deus. Não. E a fé vem por ouvir. Eu tenho certeza que amanhã eu vou te pagar em nome de Jesus. Então a fé é algo que é conhecimento, não é algo que se busca, não é algo que, você entende? Depende de você. Deus enviou, é dom de Deus, e os filhos todos têm fé, e essa fé só é despontada ou despertada quando você ouve o evangelho. Então essa fé é para usar nessas 3 etapas. Você usou a fé no fundamento que nós estamos trazendo, você creu. Você usou a fé na edificação, você crê. E você usou a fé na sobre-edificação, que você crê. Se você parar essa fé na edificação, o que vai acontecer? Você vai apostatar da fé, porque agora não estamos na edificação e sim na sobre-edificação, e quem não está na sobre-edificação está onde? Na apostasia, porque é de fé em fé, de glória em glória, e a última glória é a sobre-edificação trazida pelo próprio apóstolo Paulo. Nós não estamos inventando isso. Isso está escrito. Então, quem não está baseado nessa 3ª etapa agora, porque a primeira e a segunda já se cumpriu, não tem como mudar? Está cumprido, está firmado, não tem mudança, não aceito, não recebo. Então, com isso, você agora está usando a fé o quê? Na sobre-edificação. E nós estamos explicando isso aí para os abençoados, para que nós não fiquemos como os demais vagando por aí. Se pararmos na edificação, apostataremos a fé, esfriaremos, viveremos uma vida individual e tem que ser na unidade, preservada pelo Espírito. Você vê que as pessoas que afastaram dessa sobre-edificação estão sozinhas, não estão? Um lá, outro cá, outro lá. O que está acontecendo? Um braço fora do corpo, um braço fora do corpo, o que vai acontecer com ele? Ele vai o quê? Secar.
Um galho fora da videira verdadeira, o que vai acontecer? Vai secar. Porque ele está em total desobediência e entra em fracasso. É o que nós estamos vendo muitos aí pelo mundo, vivendo uma vida individual. Vamos esfriar, né? Vamos perder a unidade do Espírito. E o fundamento é Cristo. Aí em 1 Coríntios 3:11, só para nós encerrarmos. 3:11. Vamos aqui. Tinha que ter dado uma conferida com o Tiago. Hoje. Então veja bem, em 1 Coríntios 3:11, olha que diz aqui o apóstolo. Né? Só para nós lermos com endereço. Né? 3:11 ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério demais. O fundamento é Jesus Cristo. Quem? Jesus de Nazaré. Muitos pensam que é o ressuscitado. É o de Nazaré. Vamos ver aqui. Paulo traz isso com excelência. Só nós sabemos o que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz, abençoado? Fala para mim. O diabo foi o quê? Por ressuscitado ou por Jesus de Nazaré? Ele é o fundamento. O pecado foi tirado pelo ressuscitado ou por Jesus de Nazaré? Então ele é o fundamento. Então nós temos que saber dividir os feitos de Jesus de Nazaré com Cristo, o ressuscitado, e os feitos com Cristo em Jesus Cristo homem, senão nós ficamos embaraçados. Quem destruiu, quem nos salvou, meu irmão, quem nos levou à bênção de Abraão? Foi Jesus ressuscitado ou Jesus Cristo homem? Ou Jesus de Nazaré? Gálatas 3 diz que ele na cruz se fez maldição em nosso lugar, pendurando-se na cruz, para que chegássemos à bênção de Abraão. Então Jesus de Nazaré, Paulo vem trazendo uma revelação que foi levada ao terceiro céu, e que havia uma informação de Jesus de Nazaré aqui com seus 12 discípulos, furado. Lá ele ouviu Deus falando: não, Jesus de Nazaré veio para isso, aconteceu isso e isso, leva isso aí. Ah, Deus, mas eles estão falando de outra coisa. Não importa, rapaz, fala que eu te mando. E aonde ele foi chamado até de anticristo por causa disso, Paulo. Foi, porque ele não submeteu aos 12 discípulos de Nazaré, de Jesus de Nazaré, não. Ele teve a revelação. Então, Jesus de Nazaré foi a revelação, ele destruiu o diabo. O pecado foi aniquilado, lá em Hebreus 2,14, né? Ele vem dizendo, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele. Então ele está falando de quem? Jesus de Nazaré, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, se você não edificar a sua vida com essas informações, vai ser em vão. Você tem que saber que Jesus de Nazaré foi de grande valor para nós. Ele veio exclusivamente para os gentios. Ele não veio para os judeus, que nem o receberam. Para começar, né? Vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então por quê? Porque ele não veio para os judeus, ele veio para nós. Então Jesus de Nazaré é grande, é uma pérola de grande preço para nós. Nós sabemos valorizar o sacrifício dele. Assim é? O pecado foi aniquilado, Romanos 15:3. Olha aqui. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo,
Falando do Cristo. Mas aqui o Cristo que estava onde? Em Jesus de Nazaré. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajaram caíram sobre mim. Ah, que coisa tremenda isso aí. Tinha outro versículo 4 aí também, mas tudo bem. Hebreus 9, 26, olha aqui para você ver. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, a se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E quem fez o sacrifício? Jesus de Nazaré, meu irmão. Nós temos esse fundamento na nossa mente. Isso é fundamento, isso é instrução, isso é regra. Nós não podemos fugir dela, não. Assim é? Então isso é fundamento. Temos que ser edificados sobre este conhecimento. Somos no terceiro, que é fundamento. Somos o quê? Santos, perfeitos, predestinados, curados, ricos, abençoados. Esse é o fundamento que você tem. Você tem que edificar, você tem que construir relacionamento familiar, negócios, amizades, saúde, tem que estar com essa relação aqui na sua mente. Você tem que conduzir com este conhecimento. Igual, por exemplo, se acontece alguma mentira no teu corpo, também não, mas pode. Não quero mais. É aquele não recebo, mas com sabedoria. Porque se você não souber dividir isso aqui, o que acontece? Você não recebe, aí vem o mal, você sai desesperado. Vou para o médico, doutor, vou ficar para a fila do INSS, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você desespera. E essa não é a primeira atitude de uma pessoa que está sendo ou que foi edificado pelo Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer é falar o quê? Já estou curado e sarado. Primeira coisa é isso, abençoado. É isso aí, rapaz. Se você queixar de enfermidade, você não creu naquilo que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário. Você está fora do fundamento. Vai cair. Ontem mesmo, quando eu levantei, eu não conseguia colocar no chão. Eu estou lá sanado. Isso. Eu permaneci não andando, assim. Mãe. Não, estou lá sarado. Essa Boa. carne vai ficar Boa. Mas, pergunta meu marido, você vê, tá assim, vai no médico, eu fui perdido. Hoje, meu marido me mandou, olha, a instrução do pai foi essa seguinte: quando acontecer isso, não dá pressa para médico, não. Espera um dia, 2 dias, 3 dias. E confessa. 4 dias, quem sabe 1 mês, 2 meses. Se você tem fé, meu irmão, a fé sua está apurada e vale para ti a tua confissão. Use-a. Isso está edificando sobre o fundamento, o firme fundamento. Vai ter pessoas, não, é o médico. Pronto, você está dizendo a carne, aproveita, rebenta mesmo. Eu quero chegar lá e ficar internado ainda. Meu Deus, não é assim? Então, amados, somos privilegiados por conhecer os mistérios de Deus, que ficaram ocultos há séculos da igreja, e Paulo trouxe, e Jesus Cristo, homem, revelou para nós. Olha, aqui ninguém é obrigado a fazer nada do que eu estou falando, mas eu estou falando para o teu bem. Então eu vou fazer. Exercita, porque eu sei que dá certo. Porque eu sou um desse instrumento para poder falar isso. Senão seria hipócrita. Então nós temos essa experiência e eu creio que ela é para toda a igreja. Não há divisão. Assim é? Receba sem limite, uma melhor semana para todos.